Estamos com os dois cartuchos já colocados na handpiece, equipamento 220 volts, sala precisa estar refrigerada por causa da refrigeração dos cartuchos. Ele tem um botão de liga e desliga lá atrás, então vamos ligar o botão lá, verificar se o botão de emergência não está acionado e giramos a chave. Classes. Ligamos o equipamento, então você vai ver que o termômetro encontra-se em amarelo. Quando o termômetro está em amarelo, quer dizer que ele ainda não está totalmente refrigerado. Então, para a gente começar o tratamento, precisamos esperar por volta de uns 10 a 15 minutos depois que liga, para ele já estar totalmente refrigerado. Enquanto isso, a gente pode fazer o teste para saber se as manoplas estão escaneando de forma correta. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vai zerar os joules, vai apertar em standby nos dois, vai vir no botão, fica segurando até ele começar a escanear. Então, você vai observar que ele vai começar a escanear aqui e a ponteira também. Podemos fazer ao mesmo tempo no outro. Então, a gente vem, aperta o botão, vai começar a escanear aqui. E aqui embaixo, ele vai estar escaneando também. Right half. Left finished. Right finished. Muito bem, teste feito com sucesso. Vamos falar um pouco agora sobre a tela do Sizer. Aqui em cima vai nos mostrar a quantidade de joules existente em cada cartucho, ou seja, na ponteira D13, que é a ponteira mais profunda, ela está com 85.200, e na D9, que é a ponteira para gordura mais superficial, ela está com 26.350. Essa contagem é uma contagem regressiva, então conforme vai sendo utilizado, vai baixando o número de joules aqui no marcador. Esse controle é feito através de uma foto antes, quando a gente entrega o equipamento para vocês, e ao final da locação, quando a gente recolhe o equipamento, a gente tira uma foto, encaminha para vocês também, e depois fizemos a subtração para ver quantos joules foram utilizados. Vamos falar então um pouco sobre como é o funcionamento do equipamento. Ponteira D9, ela funciona para gorduras de 1,2 a 2,5 medido no adipômetro. A ponteira D13 a partir de 2,5. Então, seria uma gordura maior. A partir de 3, medido no adipômetro, tem a possibilidade da gente utilizar as duas ponteiras. Então, fizemos todos os quadrantes com a ponteira D13 e depois fazemos novamente os quadrantes com a ponteira D9. Lembrando que, para você passar, por exemplo, um orçamento para o seu cliente, você vai ter que ter em mente que ele vai dobrar a quantidade de joules utilizado. Então, isso tem que ser bem calculado, para daqui a pouco você acabar não ficando no prejuízo, porque não calculou essa diferença. Então, tem que ser bem entendido essa parte. Aqui, quer dizer que foi feito um disparo, uma passada, na verdade, com a ponteira D13, e aqui uma passada com a ponteira D9. Aqui no meio vai nos mostrar a quantidade de passadas somando a ponteira D13 e a ponteira D9.
aqui nessa parte é onde a gente vai colocar a quantidade de energia que a gente gostaria de entregar para cada região. Então, aqui ele vai aumentar de 5 em 5 até, no máximo, 60 joules. A gente vai fazer 3 passadas por quadrante, uma seguida da outra. Cada quadrante é de um tamanho 5 por 5 centímetros. A gente precisa acumular no mínimo 135 joules por quadrante. Só que, como o nosso máximo de joules aqui ele nos permite colocar até 60, a gente precisa fazer 3 passadas. Regiões de abdômen e flancos, normalmente a gente já consegue iniciar com o máximo de joules, que seria 60. Então, a gente faria 3 passadas em 60 joules, totalizaria 180 joules por quadrante, 5 por 5 centímetros. Regiões de membros inferiores, regiões de costas, braço, a gente sempre vai iniciar em 45 joules e sempre vamos utilizar a ponteira D9, ou seja, ponteira D13 somente para a região de abdômen, tá? Outras regiões vamos utilizar sempre a D9, independente da quantidade de gordura que o paciente tiver, tá? Então, a gente vai começar em 45 joules na primeira passada. Se o paciente relatar que está extremamente tranquilo para a segunda passada, a gente aumenta para 50. E se porventura estiver muito, muito tranquilo, para a próxima a gente coloca em 55 joules. Mas nunca vai começar para essas regiões em uma potência, uma energia de 60 joules. Agora vamos falar um pouquinho sobre o preset. O que seria? Quando a gente está com o preset selecionado aqui, nesse formato que não tem nenhum quadradinho aqui embaixo, quer dizer que a gente vai fazer uma aplicação, onde a gente vai acionar para ele iniciar no botão. Automaticamente ele vai parar quando escanear todo o quadrante. E para você começar a fazer a segunda passada, você vai ter que acionar novamente pelo botão. E da mesma forma, para a terceira passada, vai ter que acionar novamente no botão. Agora, se você apertar em preset 1, vai ver que ele vai ficar com 3 quadradinhos embaixo. Isso quer dizer que ele vai fazer as 3 passadas de forma automática. Então, você não vai precisar apertar no botão, exceto na primeira, para iniciar. Então, você vai, primeira passada, aperta o botão, ele vai escanear todo o quadrantezinho, vai finalizar e automaticamente ele vai começar o segundo e depois o terceiro quadrante e vai parar quando finalizar o terceiro. Nesse formato é bem legal para trabalhar, por exemplo, o abdômen ou para trabalhar regiões de flancos, que às vezes é muito ruim a questão do acoplamento, em que a gente às vezes está com uma mão segurando a manopla, a outra mão fazendo um coxim na região, porque ele precisa estar bem acoplado. Então, é legal para trabalhar com ele já no formato direto, que daí você vai conseguir liberar a sua mão. Agora, para regiões, por exemplo, de membros inferiores, costas e braço, em que a gente começa com a ponteira 9 em 45, eu já não recomendo utilizar, porque se tiver muito tranquilo, a gente vai precisar aumentar um pouquinho a quantidade de energia. Então, é melhor a gente fazer o acionamento manual entre cada passada para conseguir regular a questão dos joules por região. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o preset 2, tá? Mas que assim, praticamente nenhuma cliente minha utiliza. Que o que seria? O preset 2, a gente, por exemplo, tá com 60 joules, fizemos a primeira passada. Aí, quando for fazer a segunda, automaticamente ele vai baixar para 55. E depois, para a terceira passada, ele vai baixar para 50. Se a gente tiver com ele nesse formato aqui, a gente vai precisar fazer o acionamento manual. Se a gente tiver com o preset 2, com os quadradinhos aparecendo, ele automaticamente vai fazer essas 3 passadas, porém, baixando 5 joules. Então, por exemplo, começamos em 55,
Por exemplo, aqui, fizemos a primeira passada em 55, aí para a segunda passada, automaticamente ele já vai baixar para 50, e para a terceira passada, ele vai baixar para 45. Mas, que eu saiba, nenhum dos meus clientes trabalha com o preset 2. Aqui, no Count Report, a gente pode apertar aqui e vai ver que ele vai fazer um resumo do que tu utilizou. Então, aqui vai aparecer, nessa primeira coluna aqui, a quantidade de passadas que foi feito e, entre parênteses, a quantidade de joules que foi utilizado em cada ponteira. O que normalmente os meus clientes fazem? Eles anotam de paciente para paciente e eles conseguem ter um resumo para colocar no prontuário do que foi feito por região. E aí, para a próxima paciente, elas acabam zerando aqui para ter um controle melhor. Então, para zerar, a gente vem aqui no Clear Report, vai ficar segurando e ele vai zerar. Uma coisa que é muito bacana aqui no Sizer é que a gente consegue desenhar os quadrantes em que a gente for fazer. Então, por exemplo, a gente não pode pegar regiões de protuberância óssea, né? Ou a gente precisa fazer um quadrante menor do que é um quadrante 5 por 5 centímetros. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, a gente vai apertar aqui no quadradinho. Aqui ele já tem alguns desenhos pré-prontos, mas você pode desenhar no formato que você quiser. Então, por exemplo, quer fazer só meio quadrante, tu vem aqui, vai desenhar o teu meio quadrante. Eu vou mostrar em seguida como é que é o posicionamento de ponteira, para você saber exatamente onde é que ele vai tá distribuindo a energia. E aí ele vai escanear toda a região, o quadrante, porém, ele só vai largar a energia aonde a gente selecionou, que no caso seria aqui nessa parte de baixo. Importante, a gente está fazendo 60 joules por passada. A gente colocou meio quadrante. A gente vai utilizar exatamente os 60 joules. Então, só que vai ser esses 60 joules distribuídos somente nesse meio quadrante. Cuidado para não achar que por ser meio quadrante, tu vai estar distribuindo 30 joules, metade do que a gente selecionou na tela. Não, tá? Então, para a gente saber aonde que a gente vai distribuir essa energia, por exemplo, nesse meio quadrante aqui, eu vou posicionar a minha ponteira assim, nesse sentido, e aí ele vai estar distribuindo a energia na parte de baixo da ponteira. Então, isso é bem importante, tá? É nesse sentido aqui, certo? Porque se você posicionar nesse sentido aqui, já vai perder o sentido de onde vai estar distribuindo a energia. Então, nesse sentido aqui. Na mesma forma, por exemplo, se eu quero fazer um quadrante desse lado. Então, eu vou posicionar aqui para eu ter ideia em qual lado que ele vai estar distribuindo energia, para depois, quando eu passar para a região do paciente, para eu não me confundir. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a condução do Sizer. A gente vai utilizar água normal de torneira, vai sempre essa garrafinha junto, em que você vai colocar, preencher de água e vai borrifar na região do paciente. Então, sempre muita água, quanto mais água você borrifar no paciente, melhor vai ser conduzido o ultrassom, tá? Agora, aqui está a reguinha, em que sempre vai junto com o equipamento, que é para você ter ideia do tamanho dos quadrantes. Então, cada quadrantezinho aqui tem 5 centímetros. Aqui ele tem essa região vazada, que teoricamente é para lembrar que na região umbilical, nesse quadrantezinho aqui, no caso, a gente não faz a aplicação do Sizer, somente ao redor dele. Tá? Então, a gente vai encostar na região do paciente. Eu gosto de indicar um lapisinho branco. A gente vai pintar os furinhos e depois vai desenhar os quadrantes com o lápis
para te saber exatamente onde posicionar o paciente, a região do handpiece. Aqui, se você for ver, ele tem uns risquinhos em todo o cartucho. Ou seja, ele só vai pegar a região que está dentro desses risquinhos. Ou seja, ele não faz o escaneamento de toda essa região. Então, ele é exatamente isso aqui, tá? Exatamente de um tamanho 5 por 5 centímetros. Então, você tem que cuidar e não achar que é toda a região que tá pegando, tá? Então, por isso é da importância de fazer o desenho bem direitinho com o lápis. Eu gosto bastante de indicar o lápis branco, tá? Que é o que fica mais bonito no paciente e é o que vai sujar menos, tá? Pode ser um lápis específico para pele, para demarcação de pele, ou pode ser um lápis de maquiagem mesmo. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem da forma que fica mais fácil. Então, eu vou pintar com um lápis branco, né, as regiões que eu vou fazer. Então, eu tô fazendo aqui os meus quadradinhos. Vou tirar a reguinha e aí vou desenhar os quadrantes. Mas o que acontece? Aqui, quando a gente colocar o handpiece em cima, ele vai tapar esse desenho. Então, a gente não vai conseguir ter certeza de se a gente está no lugar certo. Então, o que eu recomendo? Pega o mesmo lápis, vai numa região mais distante e vai fazer esses risquinhos aqui. Aí, a gente vocês vão conseguir observar que vai ficar mais fácil na hora que eu acoplar a minha ponteira. Então, eu vou seguir os desenhos. Então, tá vendo aqui na parte de baixo, ficou bem certinho. Na lateral, ficou certinho. E depois a gente olha a parte de cima e olha o outro lado se tá bem encaixadinho. Então, fica uma forma bem fácil para vocês conseguirem acoplar de uma forma extremamente correta. Dentro do handpiece, aqui dentro, tem água também. Então, a gente precisa também dessa água aqui dentro da ponteira para a condução do ultrassom. Então, é muito importante na hora da aplicação. A ponteira tem que ficar reto com o paciente ou, no máximo, em 45 graus. Nunca você vai poder aplicar assim com ela de ladinho, porque a gente não vai ter água o suficiente aqui para poder conduzir o ultrassom, podendo não dar resultado e podendo até, inclusive, dar algum tipo de queimadura no paciente. Então, é sempre perpendicular ou 45 graus. A ponteira tem que estar muito bem acoplada na região. Então, na hora da avaliação, você vai ter que ver se ela é uma região grande, por exemplo, um braço, tem que ser um braço grande para conseguir acoplar toda a ponteira e não ficar nada sem estar em contato com a pele, tá? Então, por exemplo, vamos fazer essa região aqui, fizemos essa região, fizemos uma passada. O paciente está sentindo muito desconforto, normalmente não é para doer, tanto justamente pela essa questão da refrigeração. Algumas hipóteses, ou a gente está utilizando a ponteira que não é a profundidade adequada, então, por exemplo, a gente está usando a 13, mas na verdade deveria ser a 9. Então, a gente vai ter que olhar de novo, fazer a medição no adipômetro, ver se a gente não errou a profundidade da ponteira. Ou pode ser que a gente esteja com pouca água na pele do paciente. Então, tu vai fazer com que a ponteira fique aqui, com ela em pause, claro, vai borrifar mais água na região, borrifa bastante água, volta e continua o trabalho. Você pode pausar a aplicação no meio se precisar, tá? Sempre pausando, segurando o botão. Nunca pausando direto na tela, porque se pausar direto na tela, ele vai zerar. E aqui, se a gente pausar no botão, ele vai parar o escaneamento de onde a gente parou.
onde a gente pausou. Então, depois que a gente apertar para dar o play de novo, ele vai continuar de onde parou.